pecados, né? Hoje é o segundo, né? Quem lembra o que foi quarta-feira passada? Orgulho. Orgulho. Hoje é inveja. E eu queria fazer menção de um texto que será a base da nossa ministração essa noite, que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Amém? 1 Tessalonicenses é facinho. Depois de Colossenses, está 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 18. Amém? Então, lembrando que hoje o nosso tema é inveja. Como eu disse na quarta-feira próxima passada, que não tinha ninguém no nosso meio orgulhoso, também quero fazer menção hoje que não há no nosso meio nenhum invejoso. Então, nós vamos estudar esse tema mais por prevenção. Amém? Capítulo 5, versículo 18, diz assim, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? Em tudo dai graças. Então, o nosso tema em foco são os 7 pecados capitais. E na quarta-feira passada, como já dissemos, nós falamos sobre o pecado orgulho. E o orgulho é algo de quem olha para as pessoas, inferiorizando as pessoas. A pessoa orgulhosa olha para o outro ser como se estivesse olhando de cima para baixo. Não há ninguém acima dele, ele é o melhor, ele é o mais bonito, ela é a melhor, ela é a mais bonita, ela tem o cabelo melhor do que a outra, ela tem o corpo mais escultural do que a outra, o sujeito apesar de ser flamenguista, né, acha que é o tal. Então falamos um pouco sobre isso, sobre o que é ser orgulhoso. Então o orgulhoso, ele olha de cima para baixo. E hoje nós vamos inverter, por quê? Porque o invejoso olha de baixo para cima. Ou seja, o invejoso é aquele que enxerga as pessoas nessa ótica, sempre enxergando que a outra pessoa tem algo que ela não tem. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o pecado da inveja. E nós olhamos, o invejoso, ele olha para outra pessoa e ele vê na outra pessoa o que ele gostaria de ser. Ele olha para o outro ser humano e enxerga naquela pessoa algo que aquela pessoa tem que ele não tem. E ela não tem, mas gostaria de ter. Ela não é, mas gostaria de ser. Ela não faz, mas gostaria de fazer. Mas a inveja, eu penso que a inveja ela vai além disso. Porque além do invejoso querer ser, ter e conquistar o que o outro tem e conquistou, ele vai além. Por quê? Porque precisamos pensar na seguinte ótica. Se eu olho para você e enxergo em você algo que você é ou
olhar para aquele carro e ter um sentimento assim, poxa, eu quero um carro. Mas o invejoso, ele pensa diferente, ele pensa assim, não, eu quero esse carro. Eu quero esta casa. Eu quero essa mulher. Eu quero esse homem. E mais, o invejoso dá mais um passo além ainda. Porque o invejoso, além dele querer aquilo que não é dele, ele também pensa e afirma e faz com que o outro ser que está na ótica dele, acima dele, não tenha o direito de ter o que tem, de ser o que é. Então, o invejoso, na verdade, ele quer que a pessoa não tenha o que ela tem. E aí, então, aparecem algumas perguntas cruciais. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ela tem e eu não tenho? Por que ele é e eu não sou? Então, a inveja, eu descobri uma coisa interessante pesquisando, que a inveja, na maioria das vezes, ela existe entre os pares. Que isso, pastor? Vou explicar para você, facinho. Por exemplo, eu não tenho inveja de um nadador. Mas eu sou propenso a ter inveja de outro pastor, por exemplo. Porque alguém pode chegar para mim e dizer assim, pastor, ontem eu fui numa igreja e ouvi uma pregação que me levou lá no céu e eu voltei. Aí eu falo assim, no meu coração, quem é esse feliz? Quem é esse pastor? Mas se você chegar para mim e disser assim, pastor, eu fui num teatro ontem e assisti uma peça belíssima, que eu saí de lá com um misto de alegria, tristeza, eu chorei, eu sorri. Foi uma peça fantástica. Isso não faz nada em mim. Não acontece nada comigo. Mas se você disser assim, eu conheci um pastor que prega melhor do que você, pastor. Aí pronto. Eu falo, quem é esse miserável? Quem é esse miserável? Vocês estão me entendendo? Por exemplo, mulher não tem inveja de homem. Mulher tem inveja de mulher. Tem. Duas mulheres numa festa. Não sei dizer nada, né? Não sei dizer mais nada. Um médico não tem inveja e não é propenso a sentir inveja do advogado. Muito raro. Mas de outra pessoa da sua área, bem sucedida, ele está propenso. Músico tem inveja de quem? De músico. Fala assim, rapaz, mas tem um baterista que veio aqui, Greg, quando você estava viajando. Pensa num cara que é baterista, Gregory. Você não está entendendo. Mais caro? Entendeu? Onde eu estou querendo chegar? Que a gente tem que guardar o nosso coração, na maioria das vezes, entre os pares. Pois a inveja, ela nos pega, na verdade, não nas nossas fraquezas, mas é naquilo que a gente tem habilidade, que a gente é forte. Por exemplo, onde está explícito isso na Bíblia? Em muitos lugares. Os irmãos de José fizeram o que com ele? O venderam como escravo. Era um irmão de José. Invejaram José, ao ponto de vendê-lo como escravo para o Egito. Caim invejou Abel. E o que Caim era de Abel?
irmão, par. Saul invejou Davi. E o que tem a ver Saul com Davi? Tudo. Os dois eram reis. Um estava reinando, que era Saul. Mas Davi, na ocasião da inveja de Saul contra Davi, Davi já tinha sido ungido rei. Que ele seria o próximo a sentar no trono. Então eu diria assim, e é uma pergunta, por que a inveja é pecado? Porque a inveja é um ato de desamor. Pois a inveja, ela deseja o mal para o outro. Então é um ato de desamor. E Deus é amor. Então se Deus é amor, Deus é o padrão. A inveja foge aos padrões de Deus, porque Deus é amor. E quais são as consequências da inveja? Queria dizer algumas a vocês. Primeiro, a inveja nos faz viver o lado errado da vida. Por quê, pastor? Porque a inveja nos consome. Porque a gente passa a viver olhando para o outro e esquece a nossa vida. Então a gente muda de lado. Nós passamos a estar do lado apenas dos outros, olhando para os outros, ao invés de olhar para si. As pessoas que têm inveja, ao invés de ir em busca daquilo que elas sonham, daquilo que elas querem ser na vida, elas passam a olhar para os outros. E passam a querer não crescer, não construir, mas destruir os outros, que têm e que conquistaram. Então, a inveja nos faz viver do lado errado da vida. O lado certo da vida é qual, pastor? O lado certo da vida é viver a nossa vida. Segundo, a inveja nos impede de apreciar o que é digno de ser apreciado. Por quê? Porque o invejoso não consegue ver beleza, ver qualidade e apreciar o que o outro faz, só o que ele faz. Então, a inveja nos impede de sermos pessoas que vivem uma vida e que sabem apreciar o outro, o que o outro é, o trabalho do outro. Tudo que eu faço é bom, é bonito, tem qualidade, mas o que o outro faz, eu não consigo ver isso. Eu olho para a construção do outro e fico tentando encontrar defeitos, porque não foi eu que fiz. Não fui eu que fiz. Só há apreciação para o invejoso naquilo que ele faz. Ele perde essa capacidade de olhar para as coisas feitas, não por ele, mas por outros, e apreciar a beleza, a qualidade, aquilo que é bom e que não fui eu que fiz. Terceiro, a inveja rouba o mistério da vida. Sabe por quê? Porque o invejoso pensa que ter, que ser, que conquistar, que ter prosperidade, que ter dinheiro, é algo que ele pode, do nada, aprender. Alguém esses dias, entrevistando um grande bilionário da nossa nação, perguntou para ele se ele poderia ensinar para as pessoas como é que ele adquiriu tanta riqueza. E ele respondeu sabiamente
E eu, prestando atenção na resposta dele, pensei que ele ia começar assim: não, primeiro, eu fiz isso, isso e isso, faça isso. Segundo, eu fiz isso, isso e isso. Terceiro, eu não fiz isso, isso e isso. Quarto, eu fiz mais isso, isso e isso. Não, ele falou assim: deixa eu te dizer uma coisa. Chegar onde eu cheguei, ter a fortuna que eu tenho hoje, eu não posso ensinar isso para ninguém, porque ninguém me ensinou. Eu tenho algumas pistas, algumas coisas que fiz que deu certo, mas eu quero dizer algo para vocês. O que eu tenho, o que aconteceu comigo e continua acontecendo durante a vida, é um mistério. Não tem como dar uma cartilha. Então, o invejoso, ele é roubado de entender isso, que a vida é um mistério. Talvez outro rico e outro milionário poderia responder assim: olha, eu trabalhei muito. Pastor, eu trabalhei a vida inteira. Eu gastei toda a minha vida no trabalho pesado. Mas essa não seria uma resposta coerente. Sabe por quê? Existem milhões de pessoas no mundo que se dedicam, trabalham de sol a sol, dão um duro danado e nunca vão ser milionários. Por quê? Porque isso é fruto de um mistério. Então, o invejoso, ele não entende essa verdade. Quarto, a inveja é um caminho de autodestruição. Sabe por quê? Porque o invejoso passa a querer destruir os outros, sem saber que embutido nessa trama de destruir o outro ser, ele está se autodestruindo. Ele está se fragilizando como pessoa. Ele está deixando de ser gente como gente tem que ser no projeto magnífico de Deus, que não é ser invejoso. Então, ele quer destruir o outro, que tem, que é, e que conquistou o que ele não tem, não é, mas ele se esquece que esse processo vai desencadear na vida dele também um processo de autodestruição. Quinto, a inveja nos leva a confundir o que de fato é sucesso. Nós vivemos em uma sociedade consumista. E esta sociedade entende que sucesso é entrar nessa frenética do consumo, exacerbadamente, sem controle, desenfreadamente. E interessante que Asaf, eu quero ler esse salmo, que é o Salmo 73. Asaf, ele passou por uma crise assim, de não entender o que era sucesso, o que era ser bem sucedido, o que era ser próspero, riqueza. E olha o que ele diz: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, dizendo Asaf, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. E olha o que ele diz no versículo 3. Pois eu tive, o quê? Inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há aperto na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhe cinge o pescoço como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, não tem limite às imaginações do seu coração. Zombam e falam com malícia, na sua arrogância ameaçam com opressão.
erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância. Dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. E o salmo continua, depois de você em casa. O que Asaf está dizendo aqui? Asaf está dizendo assim: há uma crise no meu coração, porque eu não consigo entender o que é ter sucesso, o que é ser feliz, o que é ser próspero. Porque eu olho para os ímpios, e eles não têm problema algum, eles não têm tribulação, tudo está certinho. Mas Asaf descobre uma grande verdade que eu e você precisamos descobrir e guardar no nosso coração. Qual é a verdade? Qualquer sucesso sem Deus termina em ruína. Foi isso que Asaf descobriu. Qualquer prosperidade, qualquer lucro, qualquer sucesso na vida, sem Deus, um dia ruirá. Sexto, a inveja nos coloca sobre a sombra negativa da vida. Nietzsche diz o seguinte: quando alguém não consegue realizar o que deseja, ele diz que o mundo todo morra. O cara não consegue o que ele quer, então ele diz assim: que todo mundo morra. Porque se eu não conseguir, morra todo mundo, porque eles também não vão conseguir. Isso é inveja. Então a inveja nos coloca sob a sombra negativa da vida. O invejoso passa a ter um coração cheio de sombra, de escuridão, de maldade. Agora, assim como eu disse aquele dia, que um pecado carrega consigo tantos outros pecados, eu queria dizer a você nessa noite quais são os pecados que a inveja traz consigo. Primeiro, repita-se comigo: ódio. Esse é o primeiro. A inveja instalada no coração do ser humano traz para dentro desse coração o ódio. Eu odeio fulano porque ele é bonito. Eu odeio aquela menina porque ela é estupendamente bela. E eu sou o patinho feio. Ódio vai crescendo no coração do invejoso, porque a inveja traz consigo o ódio. Segundo, a inveja carrega consigo, traz para a vida e para dentro do coração do invejoso o assassinato. No sentido literal da palavra, sim. Há pessoas que tiram a vida de outro ser humano por causa de inveja. E há outros invejosos que não matam fisicamente, mas matam a alma. Destroem por completo a vida de outra pessoa, com palavras negativas, com ressentimentos. Mata sem tirar a existência. Terceiro, a inveja traz consigo transgressões. O que é transgressões? É um conjunto de pecados. Quarto, a inveja traz consigo a alegria sutil na desgraça alheia. É um sentimentozinho assim, ó, lá bem longe, bem escondidinho, bem profundo.
Ninguém vê. Mas há uma alegria quando algo dá errado na vida do outro. Deu errado. Aí lá no fundo assim, aquela vozinha. Acho pouco. Muito bem. Que delícia. Tomara que piore. É uma alegria sutil, camuflada. Naquilo que acontece com o outro, como forma de desgraça, de insucesso, de tragédia. De vez em quando a gente escuta alguns testemunhos difíceis de entender para o cristão, onde alguém chega à frente e diz assim: eu tenho um testemunho para contar. Alguém se levantou contra mim e chegou ali na esquina, a carreta passou em cima dele. E eu não tenho culpa. Nós precisamos guardar o nosso coração dessa desgraça, que é a alegria no insucesso do outro. Eu não posso olhar para o outro ser, que é o meu próximo, segundo as Escrituras Sagradas, e eu preciso tratar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não posso, quando este próximo tem algum dissabor na vida, eu venha me alegrar, ainda que seja uma alegria não demonstrada. Então, queria dizer mais assim: qual é a nossa resposta contra a inveja? Qual é a resposta que nós podemos dar contra esta malignidade que é a inveja? Primeiro, o texto que nós lemos fala sobre isso, de 1 Tessalonicenses 5,18. A primeira resposta contra a inveja é gratidão. Gratidão não apenas pelo nosso sucesso, não apenas pela nossa vida, mas gratidão pelo sucesso alheio. Quando os outros têm sucesso, eu também ter gratidão no meu coração e olhar para você e dizer assim: graças a Deus, Deus abençoou você. Que bom que Deus abençoou você, meu irmão. Eu estou feliz e grato a Deus, porque posso ver na sua vida esse agir de Deus, isso que aconteceu na sua vida. Eu quero dar graças a Deus juntamente com você. Essa é a primeira resposta para nós vencermos a inveja. O texto diz: em tudo dai graças. Segunda resposta para vencermos a inveja, a palavra é contentamento. Sabe que o invejoso perde isso na vida? Ele nunca está contente com o que tem. Ele quer o que o outro tem. E por isso não há contentamento na vida do invejoso. Contentamento. Esta é uma palavra forte que exprime o grande sentimento de um cristão contra a inveja. Eu sou contente com o que eu já tenho, não estou satisfeito, é outra coisa. Eu quero mais, eu sei que eu posso conquistar os meus sonhos, mas o que eu já tenho, eu sou grato. Eu já tenho isso aqui, e eu sou grato por isso. Então, contentamento. Terceiro, ser feliz a despeito do que eu não possuo. Eu ainda não tenho, eu ainda não sou, eu ainda não conquistei, mas eu sou feliz assim, do jeito que eu sou e com o que eu tenho. Eu não preciso ficar invejando o que os outros têm. Eu sou feliz, mesmo a despeito daquilo que eu não tenho, a despeito das necessidades que ainda tenho, a despeito de não ter alcançado
mas eu sou feliz assim, do jeito que sou, com o que eu já tenho, com aquilo que Deus já me presenteou, com aquilo que eu já ganhei, com aquilo que eu já trabalhei e conquistei. Ser feliz é possível, sem ser invejoso. Eu queria terminar dizendo assim, que Deus nos ajude a vencermos esse pecado. Que ao olharmos para o outro, não venhamos a querer o que o outro tem, a ser o que o outro é. Mas que a gente possa aprender, que eu e você possamos sair daqui nessa noite, com o nosso coração, e dentro desse coração, uma convicção plena, de que eu posso ser tudo aquilo que eu quero ser. De que eu posso construir a minha história, sem invejar ninguém. Eu posso olhar para a vida, eu posso olhar para o Deus que eu sirvo, e com esse Deus caminhar de uma forma, que eu não preciso invejar nada e nem ninguém. Que eu possa olhar para o carro, para a casa, para a fazenda, para o jato, para o avião, que o outro tem, sem querer isso para mim. Eu posso conquistar as minhas coisas, os meus bens. Eu posso sair para a vida, andando nesse caminho com Deus, e ser feliz, e conquistando aquilo que a vida vai me presenteando, e que também através do meu trabalho, do meu suor, como diz a palavra, do suor dos nossos rostos, nós possamos conquistar tudo aquilo que a gente sonha, sem inveja. Deus já nos deu, e o que Deus nos deu é o bastante. Nós vamos banir da nossa vida o senso de falta, porque a gente carrega um senso de falta, sempre falta algo. Você já prestou atenção que nós somos seres insaciáveis? Quem já prestou atenção nisso? Levante sua mão. Insaciável. Há uma insaciabilidade dentro de nós. Nós nunca estamos contentes com aquilo que já alcançamos. Sempre a gente quer mais. O celular já não presta mais. Porque eu já vi lá na escola, na faculdade, no trabalho, o meu amigo, a minha amiga com celular que até fala. E nem terminou de pagar as 200 prestações do celular, já tem que comprar outro. Porque esse sentimento tem invadido os nossos corações. Então é preciso banir das nossas vidas o senso de falta. Porque senão a gente vai ficar correndo, os anos vão passar e nós corremos tanto que deixamos de viver. É preciso caminhar pelo caminho, o caminho tem um nome, o caminho é o caminho da graça. Foi o que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. E Paulo então exprime isso em outra carta, porque ele diz: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu sei comer bem e eu sei passar fome. Eu sei quando tem caviar e sei também quando tem que comer chuchu. E comer chuchu sem arrotar caviar. Esse é que é o grande dilema. Paulo está dizendo: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Por quê? Porque eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Porque eu tenho a graça de Deus na minha vida. Meu querido e minha querida irmã, todas as vezes que você olhar para alguém, ou olhar para algo de alguém, vier no seu coração um sentimento de inveja, repreenda. Não admita que esse sentimento cresça no seu coração.
Expulse esse mal do seu coração. E diga assim: o que ele tem não é meu. E eu não quero o que ele tem. Eu quero conquistar aquilo que eu posso conquistar na vida. E pode ser que quando eu conquistar, muitos vão dizer que conquistei, porque eu queria ter igual do outro, mas não é nada disso. Nós vamos conquistar e vamos sempre dar graças a Deus pelas conquistas. E nunca deixando de esquecer, ser grato pelaquilo que nós já temos. Gente que esquece tudo que tem em nome do que ele quer ter. Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa noite. A inveja é uma grande arma do diabo contra o ser humano. Porque, como eu já disse aqui, a inveja tem matado muita gente sem essa pessoa ir para o túmulo. Perderam a capacidade de viver. Perderam a capacidade de ser feliz. Porque a única coisa que querem é o que, de fato e de direito, não são delas. É de outro. E se é de outro, eu não tenho o que querer. Eu li um livro que abriu minha mente muito sobre isso. O mito da grama mais verde. É quando a pessoa olha para o seu vizinho e a grama do vizinho é tão verdinha, a mulher do vizinho é tão linda, o carro do vizinho é um espetáculo. E ele acha então que a vida do outro tinha que ser a vida dele. Meu querido, Deus deu uma vida para você. Viva a sua vida. E viva a sua vida sem inveja. Amém? Nós vamos orar, e nessa oração eu queria que você pedisse a Deus que ajude você a vencer esse pecado. Ajude você a não olhar mais para o outro ser, querendo ser o que ele é.